Aí sim, boa noite para vocês do Brasil, boa tarde ainda para quem está na América. Fala pessoal, faz tempo que a gente não faz uma live. Eu estava aqui de bobeira e decidi fazer uma live. Vamos ver se chega mais alguém aí. Alô, alô, alô. Olá, olá. Muito boa noite. Olá, boa noite. Esperar a galera chegar aí. Tudo bom? Olá, olá, boa noite. Vamos ver se esperar a galera chegar aqui. Acabamos de começar uma live. Estávamos aqui de bobeira. E a ideia desse vídeo é falar um pouquinho sobre mercado, sobre estratégias aí operacionais que a galera pediu. Vou só dar uns minutinhos para a galera ir chegando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Que tá um certo vento aqui, eu não sei se vocês conseguem me ouvir legal. Se vocês puderem acenar aí só para me falar como que tá o áudio, eu agradeço. Olá, olá. Boa noite, se vocês puderem me dar um feedback de como que tá o meu áudio, se vocês estão me ouvindo legal. Maravilha, então agora sim dá pra gente conversar. Muito bom. Pessoal, a ideia de fazer essa live foram que algumas pessoas me mandaram algumas recomendações de lives e vídeos, né? Coisas que o pessoal gostaria, assim, que eu comentasse. E uma das coisas que eu achei interessante foi como que a macroeconomia influencia nas nossas operações, no nosso sistema operacional, e falar um pouquinho mais sobre operações, a parte de estratégia, como que a gente olha o mercado. E eu tive um feedback muito bacana, que eu percebi que a galera gostou muito do lance do metajogo, inclusive no pré-market, né? Onde a gente abre um viés na pré-abertura. Por exemplo, nosso viés é de alta, e aí a gente tem 3, 4 aberturas de tipos de abertura de mercado de alta, né? E a maioria das pessoas só querem comprar, e já a expectativa é que o mercado simplesmente suba a favor. Mas ele, antes dele abrir a posição dele, ele já não coloca ali um preset de como ele acredita que o mercado vai subir. E qual é a vantagem de você operar dessa forma? Justamente quando você já tem uma noção, uma perspectiva, o mercado pode subir em explosão, em tendência, em pivô, em canal largo, em canal estreito, enfim, pode subir numa deriva, já que já esticou muito. Quando você tem uma perspectiva, isso facilita um pouco mais você aceitar o risco operacional. O que é o risco operacional? É diferente de risco financeiro, né? No risco operacional, a gente está falando sobre os níveis de ticks, pontos, aonde vai o seu alvo, onde vai o seu stop, que ponto que você faz um remanejo, por exemplo, de posição, que ponto que você sobe o teu trailing stop ou o teu stop loss, né? Enfim. Então é muito interessante você saber qual a perspectiva da compra que você está adotando. E aí o pessoal perguntou para mim, poxa, como que a macroeconomia pode influenciar? Porque eu nunca aprendi isso em nenhum curso, em nenhum treinamento. Então, eu não sei se vocês são novos aqui, tem uma galera que já me acompanha, mas se vocês são novos, sejam muito bem-vindos. E eu sempre acabo falando todas as manhãs um pré-market no canal do Telegram, que é o Good Morning Wall Street. O objetivo ali é mais a parte de notícias e eventos, porque o grupo começou com empresários e pessoas que queriam saber um pouquinho de câmbio, não começou muito com trader, e aí os traders acabaram me achando, né, os traders. E aí acabei curtindo coisas ali no áudio, no podcast da manhã, onde a gente fala um pouquinho a coisa sobre operacional, porque mais da metade daquela galera ali que está ali não opera, e a galera que é mais ativa, por incrível que pareça, a galera que opera, gozado, né? E aí eu procurei pôr a parte mais técnica aqui no Instagram, porque aqui fica só a parte técnica. Então, como que a gente olha a parte macroeconômica, né? Tudo vocês podem perceber pelo meu pré-market que é interligado. Então a gente tem aí a bolsa, a seção asiática, a seção europeia e a seção de futuros americanos, que é 24 horas praticamente, 23 para ser mais exato. E aí, fora isso, a gente tem a parte toda de correlações, né? A gente tem ali
correlações dos mercados futuros com mercados à vista. Nós temos a correlação de petróleo, nós temos a correlação de moedas, de câmbio futuro, né? E com isso a gente consegue aí mais ou menos identificar um viés em cima da variação do net change e os pontos depois, quando a gente vai para a plataforma, se aquele viés se confirma através de uma análise técnica prévia macro, onde eu olho o H1 e o M15, e depois a gente vai para a parte do scalp, onde a gente olha os principais pontos de trade location dos big players, né, que são ali VWAP, desvio de VWAP, AVH, VAL, o ponto de controle do dia e demais pontos que eu acabo até ensinando aí para o pessoal que acaba seguindo. Bom, com isso, qual que é a ideia exatamente disso? A gente utilizar conceitos e fundamentos macroeconômicos. Quando eu falo de fundamento, pessoal, macroeconômico para a gente operar futuro, é coisa simples, tá? É exatamente a parte de correlação. Então é a correlação das sessões, correlação das moedas, né? Por exemplo, às vezes a gente vê ali bolsa subindo e dólar subindo, mas como? E aí é óbvio que a gente vê sessões que são fortes contra o dólar, estão caindo, né? Sessões que eu falo índices daquelas bolsas, com isso desvaloriza aquelas moedas, obviamente que fortalece o dólar no cenário internacional. E fora isso, a gente tem o petróleo é o imposto do mundo, então quanto mais alto o petróleo, mais alto é o imposto do mundo. Isso é um fundamento negativo, obviamente, para índice, e se é fundamento negativo para índice, é alto para o dólar também. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos, ultimamente, ele se tornou o maior produtor de petróleo do mundo, então a correlação negativa às vezes começa a dar mista e às vezes inverte. Muito simples a gente saber, a gente coloca lá no TradingView, que é aquela plataforma via site, e coloca um gráfico sobre o outro e a gente vê a correlação daquele momento, que às vezes agora ela começa a variar com mais frequência com as produções de petróleo cada vez maiores aqui nos Estados Unidos. Bom, feito isso, a gente vai analisar através da variação e dos pontos se o mercado é comprador, se o mercado é vendedor ou se o mercado é neutro. Importantíssimo a gente traçar, quando o mercado é de alta, qual é o ponto que aquele viés vai por água abaixo. Por que isso é importante, né? Justamente para a gente não operar enviesado e acabar vendendo o tempo inteiro e o mercado acaba subindo. Então, o mercado é de baixa, a gente vai traçar um limite. A partir daquele ponto, todo o viés de um cenário que a gente abriu no pré-market de baixa, aconteceu algo que mudou. Pode ter saído um indicador econômico, pode ter saído uma notícia, alguma coisa, e isso vai fazer você não operar enviesado. E no mercado de alta, a mesma coisa. O mercado é de alta, por exemplo, acima de 0,30% de variação, dependendo do tipo de abertura, a gente considera um mercado em tendência de alta. E o mercado está ali 0,20, 0,15, 0,18, né, variando ali nesses níveis na abertura. Então, o mercado neutro. O mercado ganhou 0,30%, passou um ponto de referência de alta para o mercado altista. E aí a gente tem que traçar, sim, limites aonde o mercado passa a ser de baixa mesmo para esse cenário de alta. Por quê? Se sair uma notícia importante, indicadores econômicos importantes, obviamente que a gente não fica enviesado. E aí, se o mercado virar para baixo, foi exatamente o que aconteceu aqui no dia do PMI, acho que antes de ontem, e aí o mercado simplesmente virou para baixo. Então, a macroeconomia, de forma bem superficial, de forma simples, ela acaba ajudando, através das correlações, a você obter um cenário de abertura e você traçar quais os tipos de abertura que você vai colocar, tá? Tem 12 praticamente tipos de abertura, eu ensino 9 no meu treinamento para as pessoas que querem operar abertura e quais são os tipos de abertura. Gosto muito de utilizar fluxo junto com gráfico, justamente para operar futuros, né? Para ações, eu confesso para vocês que eu não utilizo futuro, só utilizo gráfico, tá? Então não tem a necessidade. Agora, por que a gente utiliza isso? As tesourarias ou os players que operam ações, eles são existem motivadores diferentes, né? O porquê que uma grande tesouraria compra um caminhão de ativos, de ações, e o porquê que ela compra um caminhão de ativos de futuros. Obviamente que os motivadores que ambas tesourarias compram são diferentes, né? E aí, por exemplo, ações no longo prazo, os bancos podem operar o longo prazo sim, né? O swing trade, ou position, ou por fundamentos, mas existem dois fatores de day trade que acabam influenciando. Grandes mesas, sejam para aumentar e ampliar suas posições, né? Como que eles começam as suas posições? Eles têm um robô que eles podem emitir ordem TWAP ou ordem VWAP, ordem por tempo ou ordem por volume. Toda vez que chegar num determinado volume médio ponderado do dia, que seria a VWAP, eles abrem e aí ficam 3, 4, 5, 6 dias montando a posição. Existem também as mesas que abrem o spread. Por exemplo, imagina que uma tesouraria comprou 100, 200 milhões de dólares de uma determinada ação, seja ela Apple, Facebook ou Google, não importa,
e aí ela precisa, o mercado vem contra. O hedger é feito uma proteção lá na seção de futuros contra aquela posição de ações, né? Essa posição é assimétrica, diga-se de passagem, então ele está comprado em 100 milhões, ele vai vender 120, 130 para compensar o valor. Às vezes o beta das ações não corresponde ao beta da carteira, é a variação, quanto varia a ação versus quanto varia o índice, então ele tem que montar uma posição assimétrica. Bom, feito isso, as mesas day trade, elas servem justamente para abrir esse spread. Então imagina que o cara está comprado no 100, o preço foi para o 110 e voltou até o 95, 90, ele é claro que não espera vir tanto, eu só estou dando exemplo didático, tá? Não vai esperar 10% para mexer no preço. E aí o que ele faz? Ele começa a abrir o spread. Imagina que o preço médio de entrada dele, ele foi comprando na subida, né? Ele comprou desde o 85 até o 100 e o preço médio ficou lá na região de 87, 90, um exemplo, ok? E aí o preço começa a voltar, quando chega no 95, ele não vai colocar uma ordem a mercado de stop gain, tesouraria muito grande. Você imagina uma ordem vendedora, o cara comprou o preço médio, ele veio comprando, veio tomando tudo do 80 até o 100, e aí o preço médio dele ficou no 90. Ele não pode, o preço subiu acima do 90, voltou, meter uma ordem de stop gain igual a pessoa física. Por quê? Porque a ordem de stop gain é uma ordem a mercado e ela vai executar e agredir a fila vendedora nesse caso. Ele vai impulsionar o mercado mais para baixo. Então, o que ele faz nesse caso exatamente? Aí entre os day traders. Os day traders começam a vender 500 mil, recomprar 1 milhão mais abaixo, vende 500, recompra 1 milhão mais abaixo. Ele vem ao mesmo tempo estopando parcial a posição, já que ele começa a vender de 500 e comprar de 1 milhão, e ele vem trazendo o preço cada vez mais para baixo, né? E aí, quando tem os pullbacks, por N motivos, pode ser ele mesmo que está deslocando o preço para cima ou não, né? Ele acaba incrementando mais sua posição para ir tendo um combustível para descarregar mais abaixo. Esse é um dos grandes motivos, e os day traders de mesa, grandes tesourarias, operam dessa forma para abrir o spread de uma ação. Esse é um motivador. Às vezes o banco ele vai muito para fundamentos, ele tem uma equipe de research ali, e aí o chefe de mesa fala que deve para o trader que ele tem que comprar 100 milhões de ações para comprar no volume mais barato. Quem não comprar com os robôs vai executar manualmente na mão, e aí os traders de tesouraria têm um famoso lucro, participação nos lucros representativos, o PLR, né? Queria lembrar o nome em português. E com isso, quanto mais barato ele compra a ação, independente daquele preço, né? Se ele tiver na média ponderada do dia, ele é bonificado por isso, e os bônus chegam a ser altos aqui nos Estados Unidos em relação à posição montada. Já o departamento de futuros, eles operam diferente, né? Geralmente quem abre uma posição grande de futuros, ele não acorda e fala, hoje eu vou comprar ou vou vender 15 mil contratos de futuros, né? Ele abre uma posição porque ele precisa, e ele precisa geralmente se proteger, né? Os robôs, eles já não operam nessa linha de parte técnica. O robô está se lixando para suporte, resistência, linha de tendência. O robô está se lixando para indicadores, médias móveis. O robô, ele quer saber de spread. E geralmente a posição mais comum dos robôs é exatamente agredir a própria ordem. Como assim? Imagina que o mercado está caindo, o mercado está no 90, ele coloca uma ordem lá no 85, e aí ele começa a cutucar aquela ordem, né? E quando a ordem chega ali praticamente no 84, 83, ele dá uma boletada maior e já agride a saída dele no 80. E aí ele vem fazendo isso. Quando tem um consumo de liquidez, uma absorção, o próprio robô desliga essa ordem, desliga essa agressão e deixa o mercado andar. O mercado subiu, o que ele vai fazer? Ele coloca uma ordem lá no 99, e aí o mercado subiu para o 92, ele vai lá e agride. Então ele está se lixando se o mercado está subindo, se o mercado está caindo, ele opera a volatilidade e a abertura de spread, que a gente chama. E como que o robô, principalmente os HFTs, tentam operar? Ele vai calcular qual é a volatilidade do dia para saber quantos pontos, qual o tamanho da fila que ele vai ter que agredir, né, com a porrada, e para ele saber essa informação, ele vai ver o tamanho das execuções, a frequência das execuções e o quanto está limpando a fila, e os lotes que estão ali estacionados na fila e o quanto está sendo consumido. Para quê? Para ele calcular o tamanho da mão dele e para ele saber qual é mais ou menos o lote médio que ele tem que dar uma cacetada para deslocar X pontos na fila para agredir a ordem dele. Até esse é um dos grandes motivos que eu não opero robôs simples de análise técnica objetiva, justamente porque os robôs fera são robôs discricionários. Robô discricionário é exatamente o que eu expliquei, né? Ele, antes de uma abertura de mercado, provavelmente, aqui o mercado roda direto, aí é um pouquinho diferente, mas vamos falar dentro de uma realidade mista para vocês entenderem. Antes da abertura de mercado, ele calcula previamente exatamente o volume das ordens que estão sendo executadas, para ele saber qual é o tamanho da ordem dele que vai executar o preço e que vai arrastar e executar a saída dele. Bom, esses são os players que mais movem o mercado futuro, robôs e hedgers, e eles trabalham de forma totalmente diferente.
Se o mercado estiver caindo 2%, 3% e alguém precisar comprar por uma necessidade, vai comprar. E por que os movimentos de volta, né? Ou seja, o mercado estava negativo com a notícia e de repente volta violentamente para alta? Lembra que eu falei do hedge assimétrico? Que se uma tesouraria está comprada em 100 milhões de dólares no mercado à vista em ações, ela vende 130, 140? E eles vão para fundamentos? Exatamente. Quando a gente tem uma notícia muito negativa, os fundamentos viraram, porque existe aí uma política de incentivo monetário por parte do Fed, e a redução de taxa de juros ficando cada vez mais evidente faz o mercado recomprar e o mercado subir. Se ele tem uma posição assimétrica vendedora, ou seja, ele está mais vendido que comprado, ele deve, a necessidade de urgência de desmanche de posição dele é muito forte, é muito rápida, né? Por quê? Se o mercado vem a favor das ações dele, na verdade vai começar a perder justamente devido à simetria do hedge, porque ele montou a posição maior. Então o que ele tem que fazer nesse exato momento? Ele tem que comprar e desmanchar e deixar a posição cada vez mais simétrica, igual, ou uma simétrica positiva, comprado em 100, vendido em 90, ou comprado em 100, vendido em 100. Né? Então a necessidade de urgência de compra é muito pesada, é muito forte, e isso faz com que o mercado suba assim violentamente. Primeiro, porque nesse momento a gente tem ausência de lotes, a gente não tem oferta vendedora, muito pouca, né? E aí o mercado começa a sair comprando e começa a vir stop em cima de stop, desmonte de posição grande, o mercado volta violentamente. Então, esse é um dos grandes motivos que eu acredito que a gente não pode operar futuros e ações da mesma forma, apesar de eu ter amigos e pessoas que pregam esse tipo de coisa e operam tudo igual, todo gráfico é igual. Eu respeito, mas simplesmente para mim não funcionou, não deu certo. Eu acredito que você operar futuros num gráfico é a mesma coisa do que você entrar num túnel com farol apagado. Você vai ver, deixa eu passar o avião aqui, você vai ver no final a luz no final do túnel, mas no meio do túnel você não vai enxergar nada. Se tiver alguma peça, se tiver uma moto caída, se tiver um acidente, qualquer coisa, você não vai enxergar absolutamente nada. Então, na minha opinião, operar futuros sem fluxo, e operar futuros só com fluxo, você tem também a desvantagem, já que as duas escolas têm vantagens operacionais, né? Você fica rendido na hora que você maximiza o seu lucro, o fluxo não deixa. Porque qualquer reação de encerramento de posição de defesa, você vai zerar junto. Então, eu acredito muito nas duas escolas para você fazer uma análise macro, uma análise de viés e, ao mesmo tempo, o gráfico acabar te defendendo e esticando mais as suas posições. E o fluxo, ele te dá aquele pente fino, né? Eu falo que o gráfico é o mapa e o fluxo é o GPS, né? Ele acaba te dando o ponto certinho ali de entrada e o motivador. Ele trabalha a probabilidade, o outro já trabalha a causalidade, a causa do deslocamento de preço. E você consegue ver coisas muito antes de acontecer no gráfico. Então, é muito interessante somar as duas escolas. Mas, voltando ao tema aí dos players, né? Vamos dizer assim, os que são hedgers e os que, no caso, os robôs. Quando uma tesouraria de hedger e de robô, por exemplo, opera, ela não está operando enviesada, contando que o mercado vai subir ou vai cair. O robô quer puxar spread e os hedgers necessitam abertura de posição para proteção. Já nas ações, o banco se interessa lucratividade de dividendos e upside comprando aí o ativo, tendo um lucro, obviamente, em cima disso. Bom, essa é uma da parte operacional. Algumas das pessoas perguntaram sobre o meu operacional, que olhando ali pode parecer meio complexo, meio complicado, mas eu vou facilitar e traduzir tudo que eu faço ali numa única frase. Eu gosto de operar trade location. Por que eu opero trade location? Porque é a operação que tem maior payoff, é a operação que tem maior risco-retorno, ok? O mercado, ele vai nas regiões de trade location, que eu falo, para buscar liquidez. Ali estão a maior região de lotes. Quem quer encerrar a posição, dá um jeito do preço chegar ali. Quem quer abrir a posição, dá um jeito do preço chegar ali. Então, quando essa região ela fica compradora ou vendedora, o preço tende a se deslocar para a próxima região de trade location. E aí a próxima região de trade location, se o mercado estiver normal, ela não vai estar perto, ela vai estar distante dali. O mercado só vai estar perto se ele tiver zero volatilidade. Quando eu falo zero é no sentido figurado, né? Pouquíssima volatilidade, não se fala assim, zero não tem. E aí todas as regiões de trade location estão juntas, e aí seus trades obviamente vão ser curtos com relação ao risco-retorno negativo. Então é muito interessante a gente operar as relações os trade locations, porque o payoff realmente é muito alto e isso compensa a gente estar operando, e ao mesmo tempo seria muito interessante para que vocês consigam ter um ganho muito superior no mercado. E como que é o meu operacional e como que eu opero praticamente? Eu utilizo as regiões de trade location, e se uma região de trade location ela fica compradora, eu compro, e se a minha região de trade location ficar vendedora, eu vendo. Existem diversas formas de a gente ver isso. A zona pode ser absorvida, a zona pode ser agredida, pode ser montado um pivô em cima dessas zonas, enfim.
a gente pode utilizar o fluxo e o gráfico junto, né? Montou um pivô para cima, o preço caiu, testou uma região de ajuste, testou uma região de VWAP, montou um pivô para cima, a região ficou compradora, eu vou comprar. Chegou nessa região, houve uma absorção, né, por parte dos players, um lote escondido, alguma coisa assim, uma ordem iceberg, eu vou conseguir, aquela região provavelmente vai replicar o preço, vai repicar o preço e vai voltar. Então é uma entrada de inversão de fluxo. Enfim, cada região de trade location tem a sua particularidade, existem regiões mais fortes, regiões menos fortes, que a gente precisa de uma confirmação fora daquela zona para a gente poder estar entrando. Então, essa é a mensagem que eu queria passar, das sugestões que eu recebi de como fazer vídeos. Eu procurei sintetizar pelo menos a maioria dos assuntos num único vídeo, tá? Eu vou abrir para perguntas, vocês que querem me fazer perguntas, desculpa não ter respondido antes, e eu vou estar respondendo agora. Taian Teixeira pergunta: sou novo, comecei a operar e quebrei, mas quero voltar, qual conselho você dá? A maioria das pessoas, elas entram no mercado sem saber o risco que está correndo, e o problema, na minha opinião, não é estratégia, não é emocional, é alavancagem, que é totalmente ligado ao risco. Inclusive, eu acredito que o mercado não é 80% emocional, eu acredito que o mercado é 1/3 emocional, 1/3 estratégia e 1/3 gerenciamento de risco, os três têm o mesmo peso. E aí, quando que o mercado passa a ser 80%, 90% emocional? Quando você negligenciou o risco, correu um risco maior do que você podia, porque as pessoas não têm noção do risco, perdem um dinheiro expressivo, um dinheiro que não podia perder, e aí começa o problema emocional, né? E aí ela vai achar, ela entra numa espiral negativa, que ela vai achar que o problema é emocional, e às vezes não é. O problema foi ela não ter evitado, através do risco, um controle operacional, e aí ela entra numa espiral sem fim. Então eu já fiz tratamento com psicólogo, com psiquiatra, fiz PNL, fiz até hipnose. E com aquela neura de alguns instrutores falarem que era essa porcaria de problema emocional, eu achava que era e não era, tá? Então eu recomendo você, se você estiver tendo um problema emocional na sua operação, voltar para um simulador, reduz a mão, faça um backtest das suas operações. O backtest paper trading, que é aquele que você vai fazer no papel e caneta, eu entraria aqui, venderia aqui, ele vai te trazer uma confiança operacional. Lembre-se que cada dia é um dia, os dias não se repetem, então não tenta copiar os próximos dias, né? Tenta copiar uma estatística e, ao mesmo tempo, começar a fazer o seguinte, né? Antes de você começar a operar, coloque no papel quanto você aceita perder em um mês. Se a tua conta for alta em porcentagem, se não for tão alta em financeiro, divide aquele valor por 4, aquilo é o quanto que você aceita perder numa semana. Divide o valor por 5, aquilo é o valor da sua perda intraday. E divide o valor por 3 ou 4 operações do dia, aquilo é o valor por operação. Esse é o único jeito, se você fizer isso, presta atenção quem está me assistindo, você nunca mais na sua vida vai ter problema emocional no trade. Porra, mas eu só aceito perder R$100 no mês, se eu dividir por 4 é 25, se eu dividir por 25 é 5. E se eu dividir por 4 operações é 1. Eu vou aceitar perder $1 por operação então? Cara, o teu dinheiro é pequeno, você tem que aceitar o teu tamanho, vai pro Forex, vai pro CFDs, que ele te permite perder $1 por operação, né? E aí quando você tiver mais dinheiro você opera ou você se prepara para uma mesa proprietária. Ah, mesa proprietária é isso, é aquilo, só tem desvantagem, só os caras ganham. Cara, você não tem dinheiro, então você não tem o que falar, você tem que aceitar e pagar o pedágio e acabou, entendeu? Literalmente é isso. Então eu recomendo vocês focarem no gerenciamento de risco. Quem focar no gerenciamento de risco e tiver um bom gerenciamento de risco, nunca mais vai ter problema emocional no trade. Porque a origem, quando a gente tem algum tipo de problema, a gente vai na origem, principalmente os psicólogos e neuros, psiquiatra e etc. E a origem do problema emocional é exatamente ansiedade, medo, e aí o medo vem por quê? Porque você não aceita o risco que você está tomando. A ansiedade vem por quê? Perspectiva de antecipação futura, você começa a antecipar um evento baseado num evento passado que você teve, né? Falta de consistência, falta de hábito consistente, então você tem que se tornar aquele gerenciamento de risco do stop intraday um hábito. Então você tem que obter hábitos no seu intraday totalmente fora de uma rotina de trading para você implementar aquilo e aí isso vai te ajudar a não sabotar, você ser consistente no seu hábito operacional de aceitar o teu loss diário. Então, e aí é claro que se você começa a ter uma estratégia boa, né? Igual aquelas pessoas, pô, mas como você fala que não é 80%? Experimenta ganhar todo dia. Quando eu falo todo dia é pegar um running aí de 1 mês, 3 meses, sem ficar uma semana negativo, né? Sem tomar um loss diário. Experimenta ficar 60 dias, por exemplo. Eu fiquei 60 dias agora aí, sem ter um loss diário. Tive um loss porque eu tive um problema que eu boletei errado. Era para boletar 10 contratos, boletei sem tomar um loss diário ali na cara, né? E aí, 2 dias depois, voltei a ter dificuldade. Então, eu recomendo que vocês façam um excelente gerenciamento de risco. E é possível, né? Quando você tem um good running aí, uma boa sessão ganhadora,
Eu já cheguei a ficar 6 meses positivo, já cheguei a ficar 15 semanas sem tomar um dia de loss, sem fechar um dia negativo. E aí depois de 15 semanas sem fechar um dia negativo, eu tomei uma porrada, porque achava que eu era o dono do rei do mercado, né? Então a euforia e o excesso de confiança também prejudica. Tudo tem que ser balanceado e tudo tem que ser equilibrado, né? Se fosse 80, 90% psicológico, todo psicólogo era milionário na bolsa. Era só fazer o cursinho e tava lá. Então não é bem assim, porque eles sabem controlar suas próprias emoções, tá? Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, quiserem fazer perguntas, daqui 6 minutos eu vou encerrar. E aí fiquem à vontade aí para vocês perguntarem alguma coisa que vocês gostariam de saber a respeito aí de mercado, macroeconomia, enfim. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem aí deixar a sua pergunta que eu vou responder com o maior prazer. Eu vi que algumas pessoas rodaram, entraram e saíram, né? Acabei de responder uma pergunta sobre a pessoa que perdeu todo o saldo. E para recomeçar, você pode recomeçar tanto com uma mesa proprietária ou recomeçar com pouco. E eu sugiro você não largar o simulador para não perder a mão, inclusive, tá? Você que teve uma perda aí mais expressiva, fica no simulador e isso vai te trazer confiança, né? Agora tem técnicas, como que eu vejo, né? Sou milionário na conta demo e perco na conta real. Vou ensinar uma estratégia simples de acabar com isso. O que você vai fazer? Você vai intercalar suas ordens. Vai abrir uma ordem na conta real, uma ordem na conta demo, uma ordem na conta real, uma ordem na conta demo. O resultado não importa, porque vai dar divergente nas contas, porque você está intercalando as ordens. Mas você vai fazer uma espécie de desmame dos vícios que você faz na sua conta demo. E isso vai te ajudar a você ter a disciplina, a mesma disciplina na conta real e na conta demo, porque o teu cérebro, quando lê o gráfico, ele não vai saber distinguir essa diferença, ok? Então, eu recomendo você intercalar as ordens, que é um jeito de você não ficar rico na conta demo e nem na conta real. Você respeitar aí todos os procedimentos estratégicos, inclusive de risco. Pessoal, fica à vontade se vocês quiserem fazer alguma pergunta a respeito. Eu vou ver se eu consigo gravar essa live, não sei se eu vou conseguir gravar para disponibilizar aqui para vocês. Então, eu estou num lugar aqui que vai começar uma festa, vai começar um barulho. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Olha lá. Estou num lugarzinho bacana aqui, fazendo a live com vocês, batendo um papo, esperando minha janta sair ali, ó. Pizzaria, tomar uma daqui a pouco e comer uma pizza, ouvir uma musiquinha. Valeu, meu amigo, espero que você tenha sorte. Se precisar de alguma coisa, me chama, tamo junto. E a ideia é ajudar essa comunidade, essa galera aqui a evoluir. O pessoal que quiser aproveitar e perguntar alguma coisa aqui nesses últimos minutos, fiquem à vontade, vai ser um prazer responder, tirar alguma dúvida sobre as perguntas, as sugestões que vieram nos vídeos. Só que daqui a pouco começa o barulho, e aí eu não sei se vai começar a responder. Fabiano, correlação de DI e futuro de dólar. Os juros é o custo da moeda, né? Então, quanto maior o dólar, maior os juros. E quanto menor os juros, menor o dólar. Eles estão interligados, né? Então, a correlação dos contratos futuros de juros e DI é uma correlação positiva. Até porque os mercados, eles compram juros e vendem dólar de forma simétrica para pegar essa distorção entre os preços. Faz mais vídeos para o YouTube, gosto muito do seu canal. Pode deixar, vamos fazer sim. Fabiano, quais os ativos você opera na América? Ações, mercado à vista e o Nasdaq Futuro. E algumas opções de ações também. Isso aí é que eu praticamente opero. As ações eu faço mais operações swing trade e o mercado futuro as operações de scalping em day trade. Pessoal, se quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, não sei se o som ali do colega está atrapalhando. Tem uma musiquinha aqui, um sonzinho. Não sei se está alto demais. Você tem um passo a passo para a América? Quando você fala passo a passo, você está falando de operar aqui nos Estados Unidos ou de morar aqui nos Estados Unidos? Eu queria entender que a tua pergunta fosse um pouquinho mais específica para poder responder. Eu estou em Orlando, na Flórida.
Passo a passo para operar aqui, primeiramente abrir uma conta numa corretora, saber quais são os seus objetivos, né? Investindo e operando, se é objetivo de longo prazo, especulação de curto prazo. Tem a gestão passiva, que é através dos ETFs. Então, para quem está começando e não sabe absolutamente nada, eu sugiro entender de ETFs, que são Exchange Traded Funds, são fundos de investimento negociados em bolsa. Tem fundo de tudo que você imagina, fundo de índice, fundo de futuros, fundo de ações, fundo que replica determinados países ou determinados blocos. Tem fundos da Ásia Pacífico, dos emergentes da Ásia, tem fundos de carne, fundos bovinos, fundos de cannabis, enfim, fundos do que você imagina. A vantagem é a diversificação e diluição de risco quando você entra num fundo. É uma renda passiva, é um investimento passivo, porque ali geralmente tem 20, 30, 50, 600 tipos de ativos. Você pega um índice, por exemplo, um ETF do S&P 500 Vanguarda, tem mais de 500 ativos ali. Então, recomendo começar pelos ETFs. E aí depois ficar bom em ações. Ações é mais dócil, ações é mais simples. As pessoas querem começar por mini Bovespa, mini índice, mini dólar. Vai se ferrar. Essa é a palavra, desculpa falar. Porque é o que existe de mais avançado e difícil. Quem está aí na base da análise técnica, recua, dá um passo para trás, para dar 3 passos para frente. Vai para ações, vai operar Petrobras, vai operar Vale. Quer operar aqui? Vai operar Apple, vai operar as ações da Nasdaq, que são as mais negociadas, as que têm mais volatilidade. Então tem as top 10. Aí entra lá no TradingView, faz o scan de volume, né? Você pode operar Facebook, você pode operar Apple, você pode operar Microsoft, você pode operar Alibaba, Gild, Nvidia, Tesla, Netflix, enfim. Pega as ações de tecnologia e começa por ações. Ações é mais tranquilo, é mais dócil. Ações são mais direcionais, respeitam padrões de tendência. Dificilmente uma ação ela não respeita um padrão de tendência ou de análise técnica. Até média móvel respeita aqui fora, porque todos os conceitos foram criados aqui. Os players estão olhando exatamente a mesma coisa, estão olhando isso, vai facilitar a tua vida. Aí no Brasil os preços são muito mais fáceis de manipular, de você jogar o preço onde você quer e trazer de volta. Isso acaba dificultando a leitura, acaba dificultando a análise técnica. Então eu sugiro você ir para futuros quando você quer algo mais, você quer uma coisa diferente, algo mais curto. É a Fórmula 1, é o mercado futuro. Então quando você está mais experiente, você vai para o mercado futuro. Quanto necessito de capital para operar aí? Você pode abrir a sua conta numa corretora em Bahamas por $250, ou você pode abrir uma conta numa corretora americana por $2.000, tá? Claro que os ativos aqui são maiores, mas para começar você pode começar com $250 operando ali pela corretora nas Bahamas. Então é o mínimo. E para operar aqui nos Estados Unidos, no mínimo $2.000. Quando operamos dólar futuro, estamos operando a expectativa para o vencimento do contrato. Qual os juros é usado para precificar o dólar? Taxa Selic. Dólar futuro é dólar à vista mais Selic. Índice futuro é índice à vista mais Selic, tá? Sempre. Pessoal, se vocês querem perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Aproveitem aí, que aqui ainda não anoiteceu, está de dia. Acho que eu consigo ser visto normalmente. Não. Tá. Agora voltou. Eu acabei pausando o vídeo sem querer, pessoal, desculpa aí. Aqui ó, um lugar. Que eu tô. Aqui é um prédio comercial. Ali é um restaurante árabe muito bom. Tem uma feirinha, vai ter um showzinho à noite. Atrás desse prédio aqui vai ter tem uma festinha ali, uns food truck, quer ver? Já que eu tô na... Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ali ó, tem um eventozinho ali. Tem vários food trucks. Junk food, comida americana, que é uma delícia. Só porcaria, eu adoro.
Pessoal, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, fiquem à vontade aí. Perguntem o que vocês quiserem. Eu procurei responder as sugestões que vieram nos vídeos, né? Tentei sintetizar tudo num único vídeo. Excelente final de semana para você também, um grande abraço. Muito show o lugar, sonho morar em Orlando. Há 3 anos atrás eu também sonhava, vim me planejando. 3 não, né? Um pouco mais, porque vai fazer 3 anos que eu moro aqui. Então, pouco mais de 3 anos, 4 anos, 5 anos atrás eu já queria morar aqui. E aí eu já fui me preparando para isso. Então, sugiro você se preparar. Qual plataforma você usa? Eu utilizo a NinjaTrader, eu utilizo a Trade Workstation, utilizo o TradingView. Para fazer as análises swing, eu utilizo o TradingView. Para mim, melhor custo-benefício. Só uso a plataforma da corretora para execução e utilizo a NinjaTrader, que é essa plataforma que vocês veem direto ali nos meus stories e no meu feed aqui. Seria possível falar um pouco mais sobre Trade Location? Sim. Trade Location são regiões específicas onde grandes players procuram buscar liquidez. Então, um exemplo dessa posição é ajuste, outro exemplo dessa região é VWAP, e tem inúmeras posições de Trade Location. Então, essas são duas que a gente pode utilizar como região de Trade Location. Por onde o iniciante deve começar o seu estudo? Fazendo meu treinamento de curso de mercado americano de ações, com certeza, www.saxacademy.saxinvestment.com. Começa do beabá do zero e entra até em conceitos intermediários sobre ciclos de mercado. A gente utiliza gerenciamento de risco, montagem de carteira por setor, proteção por hedge, enfim, esse é o curso básico. Parte de análise técnica, todas as teorias de Down, Elliott, Bonatti, que é a parte padrão, e o que não tem nos outros cursos que a gente ensina, exatamente a parte de ciclos de mercado, algumas estratégias, eu falo aonde elas não são eficientes, para você não deve operar a minha estratégia. A parte de gerenciamento de risco, um gerenciamento de risco ímpar que não tem em lugar nenhum. E a parte emocional no trade, eu não falo que você deve ser disciplinado, nem que você deve não ter medo nem ansiedade. Eu falo como você atinge esse tipo de estado lá no meu treinamento. Como saber a confirmação da entrada? Eu não sou muito de leitura, mas Mark Douglas, em Trading the Zone, deu um espetáculo. Eu recomendo esse livro, Robson, para que você leia, porque jamais você vai ter condições de saber uma confirmação de entrada. Por exemplo, você teve uma leitura, a leitura foi correta, o mercado houve uma absorção, o mercado voltou a seu favor e você pegou uma inversão de fluxo e fez uma entrada. Uma inversão de fluxo a favor de uma tendência. Saiu de uma onda 2 e foi para uma onda 3, por exemplo, né? Ou seja, uma inversão de fluxo a favor de tendência. Então a leitura está perfeita. Basta sair um indicador e algum player desmanchar uma ordem grande, vai vir contra a sua posição. Basta alguém sentar na cadeira e achar, e o mercado começar a subir, e ele é um cara que precisa vender, e ele fala, puta, essa liquidez é linda, começar a vender, absorver tudo e o mercado voltar, jamais você vai ter confirmação de alguma coisa. A sugestão que eu dou é, utilize gatilhos de entrada, tá? Então, por exemplo, candles e nível limite desses candles, ou no fluxo eu utilizo os números mesmo como gatilhos de entrada. Então, se o preço está namorando a região do 38, 39, 37, 38, 39 e tem um lote muito grande na região do 40, aquele lote foi consumido, 40,5 negócio virou comprador, eu vou comprar, tá? Just a second, please. Just a second. We have to sit people. Sorry? We have to sit people each on our tables. I can understand what you said. We have to sit people there. Okay, no problem. Yeah, sure. No problem. You're welcome. Thank you. Pessoal, vai chegar uma galera aqui que vai sentar conosco aqui na mesa, né? A gente vai entrar lá no restaurante e eu peço desculpas aí.